Liga a luz para ver. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amados do coração de Deus, a paz do Senhor Jesus, toda a amada congregação no Planalto Canidezinho, a paz do Senhor Jesus a todos que participam conosco, aqueles que interagem conosco, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa ser derramada em vossos corações, que as misericórdias do Senhor possam alcançar a vida de cada um dos nossos amados irmãos, que a graça do Senhor acompanhe a vida de cada um dos nossos amados e queridos irmãos. Meus queridos e amados do coração de Deus, eu quero trazer nesta tarde uma reflexão que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27, a partir do versículo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículos de número 23. Pastor Aldisney, a paz do Senhor Jesus, meu querido, satisfação, viu, meu amado, um abraço a toda a congregação de Altra Nunes 2, congregações na qual nós aprendemos a amar, somos respeitados e abençoados aí. Querido, Deus te abençoe, viu? Irmã Edilene, Edilane, irmã Ana Flávia, minha esposa está comigo aqui. Queridos, você pode participar. Vamos para o texto, novamente, eu quero aproveitar agora que você está entrando e participando. Abra sua Bíblia novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e versículo de número 23 a seguir. Diz assim, queridos: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos darmos numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, impelidos de uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram ir. E, enquanto o dia via, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começando a comer. E tendo já todos o bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos a todos no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar. E, sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, levando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior do vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que ninguém fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que todos os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar, e salvasse em terra. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. A leitura bíblica do capítulo de número 27, do livro de Atos dos Apóstolos, eu comecei a partir do versículo de número 23, para que nós ganhássemos um pouco de tempo, porque a leitura é extensa e talvez se torne até cansativa para muitos, que às vezes nós não temos ainda essa cultura de lermos, mais do que um capítulo. Também tenhamos o cuidado de não lermos muito e não explicarmos nada, ou lermos poucos e também não explicarmos nada.
Mas o capítulo de número 27, meus queridos, vai falar sobre o naufrágio. Os irmãos lembram que Paulo ele foi levado preso nesse navio e ele precisava se apresentar diante de César, lá em Roma. E houve ali então esse naufrágio. E é justamente que eu quero trazer e chamar a tua atenção para você ler comigo o versículo de número 27 e o versículo de número 28 e 29, que vai dizer assim. Vamos ler o 29. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O que me chamou a atenção foi justamente essas 4 âncoras. É claro, lógico e evidente que eu não vou espiritualizar aquilo que não é espiritual, não vou forçar o texto a dizer aquilo que o texto não diz, mas o que me chama a atenção é que aquele barco, ele possuía 4 âncoras. Os irmãos sabem qual é a função da âncora. Os irmãos sabem qual é a função de uma âncora no navio. Quando falamos de âncora, falamos de base, falamos de sustento, falamos de segurança, falamos de controle do navio. E eu estive observando que esse navio ele possuía 4 âncoras, como o escritor aqui bem detalha. Mas aí eu quero chamar a atenção sua, que nós vamos aprender com isso, não é nada a ver com âncora, porque eu não entendo de embarcação, eu não entendo de navio, entendo de bordado e olhe lá. Mas aí, queridos, eu quero chamar a atenção de 4 âncoras que existia na vida de Paulo. Qual era a segurança que o apóstolo Paulo trouxe para essa embarcação, para os tripulantes e os passageiros dessa tripulação, desse navio? Quais eram as âncoras e em que Paulo se firmava? E é justamente sobre essas 4 âncoras, esses 4 apoios que Paulo possuía, esses 4 apoios também nós precisamos tê-los para que o nosso barco não venha, queridos, afundar no mar da luta, da dificuldade, para que eu e você tenhamos segurança, tenhamos firmeza em quem temos crido. A primeira âncora, ou seja, a primeira segurança de Paulo, está no versículo de número 23. Acompanhe comigo, querido. Verso de número 23, diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha aí a revelação. Os homens estavam atribulados, estavam já sem comer nada. Há muito tempo que não via o sol, só tempestade, chuva, muita luta, o mar bravio, e aqueles homens estavam em desespero. Só que eles estavam em desespero. Mas aí, enquanto o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem compromisso com a palavra, que é comprado com o sangue de Cristo, que sabe quem tem crido, ele não se assusta, mesmo ele passando por dificuldades, ele não se apavora, não se assombra com muita coisa, nem com pouca coisa. E nós encontramos aqui, queridos, que me chama a atenção é que mesmo toda essa tempestade, a Bíblia vai dizer que, o versículo 23, Paulo vai dizer assim: porque esta mesma noite. Que noite era essa? A noite mais terrível, a noite mais atribulada, a noite mais, digamos, escura, a noite mais, num termo mais emocionante, né? A noite mais sombria para aqueles homens. Agora a Bíblia vai dizer que, e dizendo Paulo, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou. Aí ele vai dizer de quem era ele, quem era o dono dele, qual era a âncora dele, quem era que mantinha ele firme, quem era que mantinha o navio espiritual de Paulo seguro, quem é que mantinha a embarcação espiritual de Paulo segura no meio do mar da dificuldade. O Deus, olha aí, o que é que ele vai dizer? Porque esta mesma noite, a noite em que os marinheiros, a noite em que os soldados, a noite em que toda a tripulação estava atribulada, também foi a mesma noite que serviu de um anjo aparecer a Paulo. O que me chama a atenção aqui é que Paulo não vai, querido, de maneira nenhuma falar ou adorar o anjo, essas coisas que nós vemos, esses modismos que nós vemos por aí. Ele vai dizer assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Se você parar para observar o contraste de Jonas no barco, Paulo no barco. Os dois, ambos a perecerem. Só que um foi preciso ser forçado a dizer: ei, o que tu tem, dormente? Que ocupação é a tua? De onde tu vem? E nosso amigo Jonas, na cara mais lisa do mundo, ele vai dizer assim: eu sou hebreu e temo a Deus. Já imaginou se não temesse, hein?
eu sou hebreu e temo a Deus, mas nós vamos encontrar agora, inversamente proporcional, nós vamos encontrar Paulo numa embarcação, prestes a afundar. Ele vai dizer: ô pessoal, não tem mais. O Deus de quem eu sou, ou seja, o Deus que me guia, o Deus que é meu dono, o Deus que controla a minha vida, o Deus que é a minha âncora, o Deus que segura a minha alma, o Deus que controla as minhas emoções para eu não afundar no mar da desgraça, o Deus que controla as minhas forças, controla a minha existência, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ou seja, a quem eu presto serviço para Ele, a quem eu dedico, eu devoto a minha vida, o Deus a quem eu sou e a quem eu sirvo. Olha aí a primeira âncora da vida de Paulo, é a âncora, queridos, da presença de Deus. Quando o crente tem essa âncora da presença de Deus, ele é um crente seguro. O apóstolo Paulo deixa bem claro por várias passagens, muitas que você já sabe de qual salteado. Quando no capítulo ainda de número 8, eu quero que você acompanhe comigo, querido. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, no livro agora de Romanos, no capítulo de número 8, o mesmo apóstolo Paulo, agora ele vai mostrar, querido, como é que estava a sua âncora. Todos nós conhecemos essa passagem, quando ele vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós, não é? Versículo de número 31 do capítulo 8, olha aí a âncora de Paulo. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas do presentes e nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você que está na sua casa ouvindo essa palavra, você pode agradecer ao Senhor por essa palavra. Olha aí, queridos, a âncora, a primeira âncora, eu estou fazendo aqui um comparativo, tá certo? Não estou espiritualizando, apenas fazendo um comparativo assim. Nós encontramos 4 âncoras naquele navio. A primeira âncora do navio espiritual de Paulo é a âncora da presença de Deus. No versículo 23 ele diz: olha, enquanto vocês estavam atribulados aí, o anjo do Senhor me visitou. Enquanto vocês estavam apavorados, eu recebi a presença do anjo. Ou seja, o crente que tem a presença do Senhor, mesmo que o seu barco se quebre, se rompe, mesmo que o seu barco vá a pique ou entre naufrágio, pode ser que aconteça isso em algo material, mas espiritualmente o seu barco ele não vai submergir. Então a primeira âncora, anote aí no seu coração, está no versículo de número 23, é a forte âncora da presença de Deus. Lembra que quando o nosso amigo Abraão, depois de ter tomado algumas decisões errôneas, também quem é que não erra, algumas decisões que não agradavam a Deus, o Senhor o chama, no capítulo 17, ele vai dizer assim: anda em minha presença e ser perfeito. Nós encontramos a presença de Deus, os irmãos já sabem, na caminhada do povo de Deus no deserto, durante a noite, durante o dia, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, os irmãos já conhecem essa história. Então nós estamos vendo aqui, queridos, que a âncora que mantém um navio de um crente seguro é a âncora da presença de Deus. E a presença do Senhor é quem nos faz estarmos seguros. Enquanto muitas pessoas estão atribuladas, nós estamos vendo, querido, nos olhos das pessoas o ar de desespero. Pronto, eu vou morrer a qualquer hora. Irmãos, vamos confiar no Senhor. Eu sei que o que estamos passando não é brincadeira, é verídico, é real. Mas também não é motivo para nós nos desesperarmos. Não vamos também deixarmos a nossa embarcação afundar, queridos. Nós temos a âncora da presença do Senhor. Tem pessoas desesperadas, tem pastores desesperados, tem irmãos desesperados com a mão na cabeça. Pronto, e agora o que vamos fazer? Vamos morrer? Vamos se acalmar, irmãos. Peçamos, nós temos a âncora da presença de Deus. Se
Quantas vezes nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Nós vamos fazer como um homem, aquele profeta que todos vocês conhecem, e transformado em canção, quando ele vai dizer assim, mesmo que o fruto da oliveira minta, mesmo que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, mesmo que não haja fruto na videira, contudo eu louvarei o nome do Senhor. O que é isso? É âncora. O nosso amigo Davi, outro salmista, vai dizer, ainda que o exército acampe contra mim, eu não temerei. Todos nós temos aqui versículo, você talvez saiba mais versículo do que eu sobre isso. Vamos colocá-los em prática. A primeira âncora que o seu navio precisa é a âncora da presença de Deus. Mas aí você vai precisar de outra âncora que está no versículo de número 24. Verso de número 24, querido, vai dizer assim, dizendo, Paulo, o que foi que o anjo disse? Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha aí, queridos. Sabe que âncora é essa? A âncora da palavra de Deus. Esta âncora, meu querido, é uma âncora forte. A forte âncora da palavra de Deus, que está no versículo de número 24. Versículo de número 25, acompanhe comigo, são dois versículos que precisamos entender juntos. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Assim como no versículo 24 e 25 está a forte âncora da palavra de Deus, e o crente que tem essa âncora, que é a palavra do Senhor, ele não afunda. Quando vem as heresias, o seu barco ele não vai afundar, porque na sua vida, na sua embarcação, está a âncora da palavra do Senhor. Esta âncora que vai manter a sua embarcação, querido, firme. Você vai ficar constante, você vai ser abundante na obra do Senhor. As lutas vêm se você se mantém firme no seu lugar, porque você tem a âncora da palavra do Senhor. E muitas embarcações já naufragaram, mas não sai. Muitas já afundaram, muitos já foram a pique, porque era uma embarcação bonita, uma embarcação enfeitada, uma embarcação com o evangelho da superficialidade ou o evangelho do entretenimento, mas não tinha uma âncora, não tinha uma segurança, não tinha uma firmeza. Muitos barcos já afundaram, mas o barco, querido, que tem a âncora da palavra do Senhor é um barco seguro. Então, mesmo que as coisas materiais se acabem, mas você espiritualmente você não vai afundar, porque você tem a âncora da presença de Deus, você tem a âncora da palavra de Deus. Também no versículo 25, juntando os dois, não dá para separar, nós temos a terceira âncora, que é a âncora das promessas de Deus. Sabe que as promessas foram? Às vezes algumas promessas que nós não queremos aceitar muito. A promessa aqui era que Paulo, poderia acontecer o que ia acontecer, mas ele iria se apresentar diante de César. É claro, os irmãos sabem que quando essa promessa se cumpriu, os irmãos sabem que, humanamente falando, o final não foi muito bom. Paulo ele foi sentenciado, mas se cumpriu as promessas. E tem pessoas aí, irmãos, se iludindo com algumas coisas, dizem, não, quem tem promessa de Deus não vai morrer. Eu não tenho essa coragem de dizer isso, principalmente eu lendo o capítulo de número 11 aos Hebreus. Eu quero dizer o seguinte, que a promessa do arrebatamento vai se cumprir, a promessa de nos livrarmos da grande tribulação vai se cumprir, a promessa de nós morarmos no novo céu e numa nova terra vai se cumprir, a promessa que seremos arrebatados vai se cumprir, a promessa que aquilo que é mortal será revestido de imortalidade, essa vai se cumprir, a promessa que nos foi feita, que aquilo que é, queridos, corruptível será revestido de incorruptibilidade. Essa promessa ela vai se cumprir. A promessa que os céus vão se abrir, essa promessa ela vai se cumprir. A promessa que a trombeta vai tocar, essa promessa vai se cumprir. Então nós somos a nossa âncora, a âncora da promessa de Deus. Os nossos barcos têm que estar ancorados, tem que estar seguro na âncora da presença de Deus, na âncora da palavra de Deus e na âncora da promessa de Deus. Essas âncoras, elas precisam manter o nosso barco firme, a nossa embarcação. O que é a nossa embarcação? É a nossa vida, é o nosso chamado, é a nossa comunhão com Deus, são os nossos atributos que o Senhor nos deu, é o nosso ministério, a nossa chamada, meus queridos. Então, se você parar para observar, esse navio tinha 4 âncoras e o coração de Paulo também tinha 4 âncoras. Aí eu te convido a você a olhar comigo agora e lembrar que se no versículo de número 23 está a âncora da presença de Deus, no versículo de número 24 e 25 estão as âncoras da promessa e da palavra,
eu quero te chamar a atenção bem aqui no versículo de número 44. Acompanhe comigo, querido. Diz assim: e aos demais, uns em tábuas e outros nas coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra, vírgula, a salvo. Olha aí, queridos. Não havia feito uma promessa que todos chegariam a salvo? Aí você vai dizer, irmão Enéas, mas que âncora é essa? É a âncora da providência de Deus. Queridos, às vezes, ou na maioria das vezes, Deus não trabalha conforme nós pensamos. Deus trabalha totalmente diferente. Talvez vocês não lembrem, mas nesse mesmo livro, no capítulo de número 16, de Atos dos Apóstolos, aquela história do carcereiro de Filipos, vocês lembram que Paulo e Silas foram ao templo orar, e os irmãos sabem o que foi que aconteceu? Eles ali expulsam o espírito de adivinhação daquela jovem e eles são levados presos. Paulo saiu, digamos assim, saiu de casa com a Bíblia, na linguagem de hoje, saiu de casa com a Bíblia e a harpa na mão, pensando que ia orar a Deus, pensava que ia para o ciclo de oração, e ao invés disso foram para a prisão. Ou seja, achavam que haviam marcado um culto no templo, e Deus não havia marcado culto no templo para eles, haviam marcado um culto lá na prisão, lá na masmorra, preso e depois de açoitado. Olha aí, às vezes nós achamos que Deus, Ele nos prepara alguma coisa para nos ensinarmos. Então, queridos, se você observar, aqui também nós encontramos o seguinte: por uma vez, aconteceu que o mar estava bravio, Jesus estava no barco, e Jesus acalmou o vento e o mar. E os discípulos louvaram a Deus. Outra vez, Jesus não estava no barco e os discípulos clamaram por Jesus. Jesus caminhou até as ondas e o mar se acalmou e os discípulos glorificaram a Deus. Aqui, queridos, anote aí, o Senhor ele não acalmou o vento, o Senhor ele não acalmou o mar, o Senhor ele não veio andando sobre as águas, o Senhor permitiu que o barco se quebrasse, o Senhor permitiu que o barco se despedaçasse, mas aí vai dizer que alguns se agarraram em tábuas, outros em algumas coisas do navio, mas o mais importante é que todos chegaram lá do outro lado. Ou seja, Deus ele permitiu que o navio se quebrasse, mas ele, queridos, ele entrou com providência para que alguma coisa fosse o suficiente para que aqueles homens se salvassem. O que me chama a atenção é que a providência de Deus é diferente daquilo que nós pensamos. Os apóstolos, os discípulos achavam que iam pregar e louvar a Deus lá no templo, e Deus permitiu que eles fossem pregar lá na prisão. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, poderia ter orado e dito: Senhor, eu exijo que esse barco não se quebre, eu sou teu apóstolo, eu determino. Não, a vontade de Deus foi que o barco se quebrou. Agora você me pergunta, irmão Inés, como foi que Paulo chegou do outro lado? Com certeza nadando. E vai dizer assim: e os demais, um em tábuas, outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. Então, querido, mesmo que a tua embarcação física, mesmo que algumas coisas materiais suas, por causa dessa crise, dessa situação que estamos vivendo, se despedace, é permissão de Deus, mas mesmo assim, Deus vai providenciar para você chegar lá do outro lado. Tá certo assim? Guarde isso no seu coração. Sabe por quê? Porque é a âncora da providência de Deus. E o navio de Paulo, o navio físico, o navio em que Paulo estava, se quebrou, se espedaçou. Mas o coração de Paulo, a comunhão de Paulo, a integridade de Paulo, o navio espiritual chamado a chamada de Paulo, queridos, o navio espiritual de Paulo ele não afundou, porque esse navio tinha a âncora da presença de Deus, a âncora da promessa de Deus, a âncora da palavra de Deus e a âncora da providência de Deus. Eu te pergunto, como é que está o teu navio? Tem essas 4 âncoras? O teu navio tem essas 4 âncoras da promessa, da providência, da palavra e da presença de Deus? Se não tiver, querido, peça ao Senhor: Senhor, eu quero que o meu barco, mesmo que eu tenha prejuízos físicos, mesmo que eu tenha prejuízos sentimentais, mesmo que eu tenha algum prejuízo, mesmo que me aconteça isso, o meu barco precisa estar ancorado, estar seguro. Queridos, guardemos isso no nosso coração. A âncora da presença de Deus, a âncora da promessa de Deus, a âncora da palavra de Deus e a âncora da providência de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Meus queridos, eu quero que rapidamente falar com os nossos irmãos. Andresa Lima, Deus te abençoe, minha querida. Francisco Rabelo, deixa eu ver quem mais. Irmã Vera, Deus te abençoe. Irmã Sara, irmã Genilda, Deus te abençoe. Irmã Genilda, irmã Vera, irmão Guedes, Deus te abençoe.
Irmão Anderson Matias, meu querido, Pai do Senhor, irmão Renato, Deus te abençoe. Todos os nossos amados irmãos, irmã Rosângela, irmã Joseni, Mana, Deus te abençoe, minha querida. Quem mais nós temos aqui? Irmão Manuel Nascimento, irmão Valdenir, irmão Jefferson Albano, Deus te abençoe, meu amado. Irmão Kelder, irmã Emília Saraiva, irmão David Bandeira, a irmã Isabel, minha amada, irmão Luiz Gonzaga, Deus te abençoe. Daiane Correia, irmã Edilane, queridos, irmã Ana Flávia. Que Deus em Cristo abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém.